Oi, você não me conhece, mas eu sou Gabriel Fagione, jovem, artista, pesquisador e bolsista do projeto de extensão Arte do Corpo e do Movimento da Universidade Estadual de Maringá. Para começar, é preciso partir do meu tema: dança, teatro e performance, entrelaçando poéticas e metodologias para o ensino da arte. Quando estou em uma sala de ensaios, em uma sala de aula, dançando, experimentando e desafiando o meu corpo, a exaustão, a investigação e repetição de movimentos começam a liberar em mim os mais variados acessos a sentimentos, emoções, intuições, estímulos, etc. Assim, a produção e decifração de sentidos do mundo também são respostas oriundas das relações produzidas no corpo e não apenas na mente. Entretanto, foi um processo árduo em desaprender o meu corpo, pensá-lo como uma totalidade viva e compreender suas dinâmicas, a fim de reconhecer e desmontar os espaços binários em produção de conhecimento: corpo, mente, razão, emoção, branco, preto, homem, mulher, erudito e popular, etc. Deste modo, seguindo esta linha propositiva, eu proponho refletir os cruzamentos entre a performance e a dança-teatro e quais as estratégias e metodologias são necessárias para interseccioná-las no ensino da arte na escola. Isto é, para poder transformar as aulas de arte em um espaço atrativo, convidativo, prático e condizente com a realidade na qual os estudantes estão inseridos. É ofertar também a construção compartilhada do conhecimento, que redimensiona os comportamentos normativos impostos pela sociedade, a fim de superá-los e transformá-los. Coreógrafa, dançarina, alemã, que foi aprendiz de Laban. Pina criou seu próprio conceito de dança-teatro. A sua dança experimental causou um choque estético e político no público conservador alemão de 1970. A sua estética, sua forma de trabalho era algo novo, e isso incomodou os apreciadores e consumidores das antigas convenções artísticas, do que era considerado dança. Quando se tornou professora e coreógrafa, Bausch desenvolveu seus trabalhos apenas com bailarinos profissionais, e seu intuito com eles era criar e compor obras que surgissem de suas memórias e angústias, e de alguma forma se relacionassem por serem sentimentos compartilhados coletivamente. O departamento de dança, onde Pina trabalhou e coreografou a partir de 1962, solicitava que os estudos da dança deviam ser lecionados com base no balé clássico. Mas Bausch não queria ensinar apenas um estilo ou uma estética já existente, e se pretendia que cada estudante encontrasse em si mesmo ferramentas para que fossem conciliadas com as técnicas que iriam ser absorvidas ao longo dos seus estudos. Isso se configura como um dos aspectos da dança-teatro. Cada sujeito deve encontrar o seu modo de se relacionar e se desenvolver dentro da dança, talvez uma espécie de autoria criativa. É neste ponto que trago a primeira inspiração da dança-teatro para se pensar uma metodologia de ensino de arte na escola. Criar uma dança que possua um texto e inclua também as artes visuais, a literatura, a música, etc., tornando assim outros percursos e passos a caminho da intersecção entre linguagens. No nosso curso de extensão, experimentamos interseccionar o conceito de dança-teatro de Pina Bausch com os jogos teatrais da teatróloga estadunidense Viola Spolin. Neste curso, partíamos com frequência de atividades de jogos, improvisação, das situações cotidianas, e também jogos tradicionais como pega-pega, pique-esconde, tudo isso para alcançarmos movimentos corporais que seriam experimentados, repetidos e transformados por fim em coreografia. Nas improvisações, notamos que as bagagens e experiências de cada jogador se mesclavam e nos dava muitas informações de suas realidades distintas. E trago isso como segunda inspiração, situações cotidianas que viraram danças e extraíam sentimentos e emoções comuns, ou de alguma forma compartilhado por todos e todas. Proponho ampliar os horizontes e minha compreensão sobre a performance como modo de operar as subjetividades e sentidos de mundo. E descarto ideias fixas sobre a mesma e a obrigação de domá-la, e tomo a me interessar em investigar alguma de suas características a fim de dialogá-las com o universo da dança-teatro para a geração de novos resultados, impactos e transformações no campo das metodologias para a educação em arte.
Existem muitos lugares de onde eu poderia partir para falar qual é a minha compreensão neste momento sobre a arte da performance, ou artefatos, ações artísticas enfermadas como performance. Isso acontece porque suas definições não são fixas e nem demarcadas como padrão universal a ser repetido. Pelo contrário, as análises críticas demonstram como as posições geopolíticas de diferentes pesquisadores, artistas e teóricos da cena concebem os campos de abrangência das ações performáticas. Durante minha pesquisa, percebi a performance como um movimento de contestações e reivindicações sobre espaços de atuação e relação de poder das estéticas artísticas. Neste momento, compreendi que a performance não estava interessada em representar um outrem, ao propor trânsito livre entre a vida e a arte, como sugere Clóvis Márcio Cunha, professor e pesquisador brasileiro, em Introdução à Arte da Performance. Essa é a minha primeira inspiração da arte performática, a quebra e o fim da representação no campo das artes. Para me ajudar a explicar, eu trago uma fala de André Rosa, artista da cena, pesquisador e professor brasileiro em sua tese de doutorado Corpos sem Pregas, Performance, Pedagogia e Dissidências Sexuais Anticoloniais. Refiro-me aos movimentos e mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais, artísticas e existenciais que passam a questionar a ideia de representação, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, desestabilizando as narrativas hegemônicas modernas ocidentais de progresso, verdade, sujeito, razão, sexualidade, raça, capitalismo, conhecimento, etc. Assim, todas as formas herdadas em como nomear os sentidos de mundo são postos em colapsos. Automaticamente, isso tudo já me leva à minha segunda inspiração, que é aproximar e interseccionar a arte e vida no currículo escolar, levando em consideração as bagagens, vivências e realidade dos próprios estudantes. A acessibilidade da performance é minha terceira inspiração, e para explicá-la, trago outra proposição do mesmo pesquisador André Rosa. Algumas performances têm características tanto normativas como subversivas. Leva a pensar, portanto, que dependendo da abordagem feita por uma performance, pode tanto torná-la um modo de operar em favor a um regime de poder hegemônico, ou ampliar os imaginários colonizados. Este pensamento me veio quando presenciei algumas propostas performáticas feitas e pensadas exclusivamente para o entendimento de um único nicho, provocando assim possíveis distanciamento da arte e da sociedade, evidenciando que somente os inseridos no contexto de produção e circulação em arte, no contexto universitário, pudessem apreciar e interagir com ações e eventos performáticos. A minha quarta e última inspiração é a relação artista e público, a fim de repensá-la no contexto escolar. No artigo Diluição das Fronteiras entre Linguagens Artísticas, a performance como revolução dos afetos, Tânia Alice, professora, pesquisadora e performer brasileira, ao expor a complexidade sobre a definição do que seria performance, aponta que essas obras, longe de se apresentarem de modo distanciado para um espectador passivo, vão incluindo esse espectador, tornando-o participador e co-criador da obra artística. Chegou o momento de entrecruzar e dialogar com as inspirações vindas da dança-teatro e da performance, que selecionei para uma possível metodologia desobediente do ensino da arte na escola. Isto é, desobediente por ir contra as ideologias hegemônicas impregnadas nos currículos escolares. Sobre a primeira, ela nos revela que sempre existe a possibilidade de estabelecer relações entre duas ou mais linguagens na articulação de novas possibilidades linguísticas, formatos híbridos para a autoria criativa do conhecimento do e da estudante. A segunda inspiração segue pela mesma ideia, pois estimula o estudante a encontrar em si mesmo, no seu corpo, uma autoria criativa do conhecimento, pois todos os corpos podem ensinar algo a alguém. Funde com a quarta e quinta inspirações vindas da performance, isto é, o fim da representação e interseccionar arte e vida. Vejamos. Estimular e reconhecer, portanto, os estudantes como pesquisadores do seu próprio corpo gera materiais e relações para a produção de conhecimento em arte interessada em questionar as identidades e como as narrativas que a sustentam estão inscritas nas linhas históricas. Eu trago ela para que nós, educadores, reflitamos sobre como, talvez, esteja chegando os nossos conteúdos aos nossos estudantes em sala de aula. O uso descuidado do nosso conhecimento como educadores pode se tornar um abuso de poder, e impedir e dificultar que o estudante desenvolva uma autoria criativa de conhecimento,